Olá, tudo bem? A nossa resenha de hoje é muito especial, porque nós vamos falar de alguém muito, mas muito especial, uma grande serva de Deus, Amy Carmichael, que eu sou assim fã desde que eu era criança, quando eu ouvi a história dela pela primeira vez numa EBF há muito tempo atrás, e assim, eu nunca esqueci e fiquei fascinada com a história tão emocionante de amor, de entrega, de renúncia. O fato de ela ter passado pó de café no rosto para se disfarçar e tantas coisas que, assim, é tão emocionante que eu amei, ficou no meu coração e, assim, é muito bom. E essa é uma biografia de Elizabeth Elliot. E eu pude aprender muitas coisas que eu ainda não sabia sobre a vida de Amy, e eu vou contar para vocês brevemente a história, só para pincelar. Eu vou dizer que Amy Carmichael fez mais ou menos o que fez o Tim Ballard. Se você viu aquele filme, que inclusive teve muita polêmica, né? Aquele filme Som da Liberdade, onde Tim Ballard, ele é um oficial que vai resgatar crianças, vai salvar crianças ali do tráfico e salvá-las de abuso, e enfim, né? Enfim. E para fazer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai meio que se disfarçar, ele vai se infiltrar ali, fingindo ser um deles, que vai comprar crianças para tráfico e serem abusadas, porém ele vai comprar essas crianças para resgatá-las, e aí, nisso, ele vai conhecendo as pessoas, ele vai se infiltrando e vai desvendando essa grande rede de corrupção, e enfim, é mais ou menos isso que Amy vai fazer também, só que de salto alto na Índia, e lá por volta dos anos 1800 e bolinha. Então, assim, Amy Carmichael foi, então, uma missionária, né, que mudou praticamente ali as leis da Índia, né, no seu tempo, foi uma guerreira, foi uma mulher visionária, e eu vou contar um pouquinho uma história para vocês. Desde pequena, Amy tinha um sonho, ela tinha muita fé, era uma menina muito obediente e tudo mais, mas ela tinha um sonho que era ter olhos azuis iguais os olhos da mãe. Porém, ela tinha olhos castanhos e um dia ela fez uma oração a Deus, não é? Esse aqui é da historinha que eu aprendi quando eu era criança, gente. Eu comprei essas mesmas ilustrações que eu tenho comigo também faz muito tempo. Onde eu vou, eu conto essa história, porque eu amo. Então, a Amy Carmichael, ela fez uma oração, pediu a Deus para que os seus olhinhos se tornassem realmente azuis, porque para Deus nada era impossível. Mas ela foi frustrada, porque quando ela acordou na manhã seguinte, se olhou no espelho, seus olhos continuavam castanhos. Então, quando ela foi para a Índia, né, anos e anos depois, ela entendeu que Deus, ele respondeu a oração dela. Ele havia respondido não. Embora Deus fosse capaz, Deus é capaz de tudo, e ela tivesse tanta fé de que Deus iria transformar os seus olhos em olhos azuis, mas ela entendeu o propósito de Deus quando ela, muito tempo depois, foi para a Índia. Ela, sendo muito branquela e tudo mais, não conseguia ali conversar com as moças, com as mulheres, porque né, todo mundo percebia que ela era uma estrangeira, porque ela era muito branquela e tudo mais, e as pessoas não se aproximavam, não confiavam, não conversavam, e ela queria se passar por uma indiana, de fato. E mais do que tudo, ela queria entrar no templo ali, onde ela queria ver o que acontecia ali dentro, não é? E ela teve uma ideia, ela se disfarçou realmente, ela passou pó de café no rosto, e o disfarce funcionou muito bem. Agora imagine vocês se os olhos dela fossem azuis. O disfarce não ia funcionar, os olhos dela eram castanhos, então estava tudo perfeito, tudo certinho. Olha como Deus fez as coisas perfeitamente, não é? Então ela se disfarçou e entrou ali nesse templo, onde ela descobriu que crianças eram levadas para lá para serem de fato abusadas e servirem ali como uma espécie de deuses. Porém, eles eram extremamente maltratados, eram meninas e meninos que eram maltratados. E as pessoas vendiam, as famílias vendiam essas crianças. Haviam olheiras, haviam mulheres do templo que passeavam ali pelas ruas, e essas mulheres perguntavam ali, né,
ficavam olhando para as crianças, olha, seu filho é muito bonitinho, você quer vendê-lo para que eu possa levá-lo ao templo? Vai resolver os seus problemas financeiros, porque as pessoas naquela época viviam em miséria, não é? Vai resolver os seus problemas financeiros e seu filho vai ser um deus, vai ter tudo do bom e do melhor, e ele vai ser adorado e vai servir o deus Shiva e tudo mais. E muitas vezes as famílias faziam isso, vendiam ou consagravam os seus próprios filhos, né, para o templo. Só que quando eles chegavam lá, a realidade era totalmente diferente. E quando a Amy viu isso, ela disse, não, eu preciso salvar essas crianças, né, desses templos e de todo o abuso e de tudo que elas sofrem ali. E é contra isso que ela vai lutar. Porque quando ela foi para lá como missionária, não havia essa dedicação, essa preocupação com crianças, né? Ela foi lá para ser missionária, para falar aquilo que ela podia com os adultos. Então, ela começou a entrar em conflito até mesmo com a própria missão. Tipo assim, não se meta nisso, né? Eles começaram a criticá-la, a dizer, não faça isso. Se você quiser continuar, você vai continuar sozinha. Se você quiser descobrir o que está acontecendo aí, é por sua conta, porque a gente não pode se envolver dessa forma. E é muito, além de tudo, é muito perigoso, tanto para nós quanto para você. E não é assim que funcionam as coisas, enfim, não é? Mas ela meio que ali entrou em rebeldia, né, digamos assim, e meteu a cara mesmo, e sozinha ela começou a desvendar o que estava acontecendo lá. Ela começou comprando crianças, como ela já tinha essa característica de conseguir se disfarçar ali, quando ela via um olheiro, ou quando ela sabia que alguma criança iria ser dedicada ao templo e foi vendida, o que ela fazia? Ela comprava antes, não é? Para si, essas crianças, comprava antes que essas crianças fossem levadas ao templo. E assim foi acontecendo, e 1, 2, 3, quando ela viu a casa estava cheia, e ali ela conseguiu, então, pela primeira vez, muito tempo depois, uma criança que veio do próprio templo, uma criança que saiu de lá, porque até então ela tinha resgatado crianças antes de elas serem levadas ao templo, mas o sonho dela, o que ela mais queria, era resgatar e ter contato com uma criança de lá de dentro, para que essa criança pudesse contar tudo, as coisas que aconteciam ali, para que ela pudesse meio que fazer uma denúncia. E foi o que aconteceu, Deus respondeu a oração dela, e Prina, uma menininha muito inteligente, uma mocinha muito ágil, ela conseguiu fugir, não é? Ela conseguiu fugir ali do templo e foi para sua casa, foi procurar a sua mãe. A mãe simplesmente espancou a menina e devolveu-a ao templo, não é? Então ela pensou, ninguém me ama, minha mãe não me ama. Ela foi levada ao templo e lá ela sofreu todo tipo de castigo. Uma das punições foi que a sua mão foi furada ali a ferro quente, não é? Para que ela nunca mais fizesse isso e não desobedecesse o deus Shiva. E quando ela fugiu sem rumo, ela conseguiu fugir uma outra vez. E aí ela fugiu sem rumo, pensando, para casa eu não posso voltar, porque a minha mãe, né, ela vai me mandar de volta. Não tem jeito, para casa eu não volto. E ela não saiu sem rumo. Até que uma moça parou e disse, ei, mocinha, cadê a sua mãe, cadê o seu pai? Vai para casa, não fica na rua. Você não sabe que existe uma mulher que sequestra crianças? Ela é má, ela pega criancinhas, ela é sequestradora de crianças, você não sabia? E ela disse, pois bem, eu vou ficar bem aqui, eu vou esperar que essa mulher me sequestre, porque qualquer coisa é melhor do que voltar para o templo. Então, Prina, já quase desfalecendo, andando sem parar, ela vai parar bem na porta, acho que foi Deus mesmo ali que guiou essa menina, e ela quase desfalecida, vai parar bem na porta da casa da Amy. E então ali, Amy a recebe, a toma nos braços, dá uma bonequinha para ela, a menina meio que ainda em choque, não conseguia nem falar direito, então ela vai pegando ali confiança com a Amy, vai tratando, né, trata a menina com amor, com carinho, e a Prina vai olhando para aquilo ali, ela vai começando a se abrir, pensando, puxa, né, eu nunca recebi tanto amor assim, né, essa mulher não é má, né, como falaram, e digo mais, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, né? E ela se agarra ali na Amy. E essas mulheres do templo voltam, né? Procuram até encontrar a Prina ali na casa da Amy. E elas começam a fazer uma verdadeira bagunça lá fora, né? Gritando, saia, 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 sabemos que essa menina está aí, manda ela para fora, nós sabemos, e não sei o que. Começam a fazer uma gritaria, mas um escândalo na porta da casa da Amy.
né, e tudo mais. E as pessoas começaram a se juntar, claro, né, ouvindo a bagunça, ouvindo ali o barulho, né, toda aquela confusão, começou a se juntar um monte de multidão ali, né, na porta da casa. O que está acontecendo aqui? Porque as mulheres gritando. E aí a Prina, ela sai, ela abre a janela e ela diz assim: eu não volto para lá, vocês vão me machucar. E digo mais, Shiva não é Deus. Não volto, não volto, não volto. E ela começou a falar. Ó, vocês são isso, isso, vocês fazem mal e tal, tudo. E as mulheres ali não acreditavam que a menina fosse falar, gritar daquela forma, tava todo mundo ouvindo. E ela falando todos os absurdos. Shiva não é Deus, Shiva não é Deus, vocês maltratam as crianças ali dentro e tudo mais. E aí, né, as mulheres saíram de fininho, porque elas estavam sendo ali desmascaradas na frente de todo mundo, era muita gente que estava ali. Então elas saíram ali de fininho, né, procurando uma outra oportunidade talvez. Mas foi aí que Prina acabou ficando na casa de Amy. Essa é uma das partes mais bonitas da história. Só tô falando assim por cima, né? E vocês vão ver tudo o que aconteceu, todas as outras crianças. Essa foi a primeira criança resgatada do templo diretamente. E a intenção de Amy, como eu disse, era sim salvá-las, mas ela não queria fazer isso sozinha, ela precisava de ajuda. Ela queria o quê? Denunciar. Ela queria ajuda da Irlanda, que é de onde ela veio, ela queria ajuda dos missionários, ela queria ajuda das igrejas, ela queria ajuda dos irmãos missionários que estavam ali com ela na própria Índia, que ela não teve esse apoio, e ela não teve esse apoio do estrangeiro, e ela resolveu ficar, então, quietinha, pelo menos por enquanto, e mais, ela também já não tinha mais tempo para fazer esse tipo de denúncia, porque ela precisaria, o quê? Além de tudo, ela precisaria se ausentar da Índia, ela precisaria viajar para palestrar, para percorrer as igrejas, para falar, para denunciar, para mobilizar. Era isso que ela precisava fazer, mas ela já não podia mais, porque ela estava resgatando tantas crianças, e algumas crianças já também do templo, que ela já não podia mais se ausentar. E o tempo foi passando, e ela, né, acabou ficando presa ali, porque ela não podia sair de forma alguma. Se ela saísse, se ausentasse por um pouco que fosse, alguém poderia entrar lá, até mesmo as autoridades ali da Índia, né, tirar as crianças dela, e sabe lá o que eles poderiam fazer. Então foi por isso. Mas ela nunca deixou de escrever todas as coisas que aconteciam com ela. Até que um dia, né, já aos 80 e poucos anos, né, a idade passando, foi quando ela sofreu um acidente gravíssimo, onde ela caiu e praticamente quebrou, fraturou a bacia. E foi aí então que ela parou, teve que parar, né, dessa correria toda, e enfim. E foi aí, né, que a gente entende, pode ter sido até um plano de Deus, digamos assim, porque foi aí que ela começou a escrever. Um dos livros que ela escreveu com essa forma de denúncia foi As Coisas Como Elas São, que foi um livro assim que impactou, que chocou muitas pessoas ali, realmente, e isso ela fez já ali na velhice dela, né? Foi nessa época aí que ela já não podia mais andar, já não podia mais fazer as coisas, então ela estava ali paradinha, quietinha. Ela resolveu então sentar, escrever e denunciar todas essas coisas. Foi isso que aconteceu, porque de outra forma ela não tinha ajuda, porque de outra forma, inclusive, ela sofria, né, se ela falasse alguma coisa, ela inclusive sofria reprimenda. Não, o que você está fazendo, mulher? Não faz isso, você está comprando criança, você está, né, isso também é um crime, digamos assim, você está comprando crianças também, né? Então, de uma certa forma, eles dizendo assim, oh, você está errada também, né? Então, ela não tinha esse apoio, né, digamos assim, mas foi aí, né, que ela, como forma de denúncia, conseguiu, muito tempo depois, e depois de muitas coisas, muitas aventuras, passou por tantas provações, e a gente vendo sempre a mão de Deus em tudo, em todas as questões, né? Mesmo essa aí, um dia, ela, Deus, será que eu estou realmente errada? É isso que o Senhor quer ou não? O Senhor quer que eu continue comprando crianças? Eu vou. Se o Senhor não quiser, me manda um sinal. Então, em tudo isso a gente vê Deus agindo, Deus respondendo. E assim, é tremendo a história de fé, a história de renúncia, de entrega de Amy Carmichael. Então, essa é uma das pequenas coisas assim que aconteceu na vida dela. E ela criou então, desde então, a Missão Dohnavur,
né, que acho que funciona até hoje, é uma grande escola, né, é um lugar enorme ali, é um complexo, na verdade, tem escola, tem hospital, tem creche, tem um monte de coisa, e enfim, é o Donovan Fellowship, porque a Amy, ela desde jovenzinha, né, ela amava pessoas, assim, ela tinha paixão pelas pessoas, pelas vidas, gostava de gente, e quando ela via, assim, na China, por exemplo, o quanto as pessoas precisavam de Deus e as pessoas que morriam sem Cristo, né? Olha uma das coisas que ela disse: isso não comove o nosso coração? Amy escreveu: a irmos lá e ajudá-los? Não nos faz anelar por deixar nosso luxo, nossa luz excessivamente abundante e irmos até aqueles que estão sentados nas trevas? Não é? A Amy realmente tem, ela é fascinante, né? Ela tinha realmente essa paixão pelas almas perdidas. E uma das tias dela, certa vez, escreveu para ela perguntando assim, como é que ela estava, né? Se ela separava um tempo para ela mesma, né? Ela estava preocupada assim com a saúde dela e se ela estava tendo tempo para ela mesma descansar e tudo mais. Ela perguntou: você está lendo? Você está lendo romances, né? Para arejar um pouco a cabeça, enfim. Você lê outras coisas que não seja a Bíblia para não ficar bitolada? Você lê? Né? E a Amy respondeu: quase não tenho tempo para ler minha Bíblia apropriadamente, quanto menos algo desnecessário. É interessante, né? De fato, Amy foi uma mulher verdadeiramente ali consagrada, né, ao serviço, à obra missionária. Isso é fantástico. E sobre as crianças e o desafio que é o trabalho missionário, Amy escreveu um bilhetinho que ela deixava ali colado, bem na capa da sua Bíblia. Olha isso. Estas crianças são queridas para mim. Ser uma mãe para elas, e mais do que uma mãe. Cuida delas ternamente, ser justa e bondosa. Se o teu coração não é tão amplo para envolvê-las, eu o alargarei segundo o meu próprio padrão. Se estas jovens crianças são dóceis e obedientes, bendize-me por isso. Se elas são teimosas, invoca-me em busca de ajuda. Se elas te cansam, eu te serei tua consolação. Se desanimas, sob o peso do teu fardo, eu serei a tua recompensa. Gente, lindo demais, lindo demais, lindo demais. É uma mulher assim que realmente se dedicava ao serviço de Deus e Deus a respondia, né? Ela era uma mulher que tinha certeza realmente da sua vocação. Eu acho isso um máximo, um grande exemplo e, né, louva a Deus pela vida dessa mulher. Então aqui você vai descobrir um pouquinho mais sobre a vida dessa missionária, o dia a dia ali em Dohnavur, como ela era como chefe, como líder, porque aqui nós vamos ter depoimentos de várias pessoas que conviveram com ela, pessoas que trabalharam ali com ela, não é? Professores e tudo mais, pessoas que eram crianças, né, da missão Dohnavur e que cresceram e continuaram ali trabalhando, servindo em Dohnavur. Então é muito interessante e cada uma dessas pessoas tem algo de bom, de interessante para falar sobre a Amy, sobre a personalidade dela e sobre o dia a dia ali em Dohnavur e tudo mais. Como ela era rígida em determinados assuntos, em determinadas coisas, vocês vão ver que ela era muito peculiar realmente, era uma mulher ao mesmo tempo doce, acolhedora, ao mesmo tempo mãe, porque as crianças ali a chamavam de ama, que é mãe, mamãe, né? Então ela era essa mãe, mas também ela era uma guerreira, ela era forte, ela era uma mulher de posição, ela era uma mulher respeitada, e aquilo que ela falava, ela era ordem, o que ela falava, não é? Ela era uma mulher realmente assim, de caráter, de firmeza, quando tinha que ser, rígida, não é? Era uma mulher que realmente tinha personalidade, era uma mulher realmente marcante, e que as pessoas obedeciam. Ela tinha esse espírito de liderança realmente. Então, é muito interessante. Fica aqui a dica. Esse é um livro preciosíssimo, é uma obra maravilhosa. Você deve realmente ler para conhecer um pouquinho mais da vida de Amy Carmichael. E até a próxima. Você vai escutar a radionovela Coragem,
Uma história real em capítulos. A fascinante história da missionária Amy Carmichael na Índia. Uma história de fé. Papai do céu, eu quero ter olhos azuis iguais os da mamãe, igualzinho a cor do céu. Amy, minha filha, agora vá dormir, vai, tá? Que bom que os seus olhos são castanhos, Zé. Se fossem de outra cor, o seu disfarce não daria certo. Amor. Não me entregue, amo, não me entregue, por favor. Eu quero ficar aqui com a senhora, amo. Oh, você me chamou de mamãe? Oh, prima, minha filha. E coragem. Saia com as mãos para o alto, Tigre Vermelho! Você está cercado! Tigre Vermelho, não! Coragem.